Então, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa sessão extraordinária de outubro com um ponto único de debate sobre o estado do município e, em termos de mandatos, informar a Assembleia do seguinte: o Sr. Paulo Toste, do PS, solicitou a sua substituição para a sessão e será substituído pela Sra. Ana Cristina Olivença, do PS. Seria. O Sr. Carlos Fonseca, do PS, Presidente da Junta de Freguesia de Odiaste, solicitou a sua substituição para a sessão e será substituído pelo Sr. João Neto, do PS, Secretário da Junta de Freguesia, que está presente na sala e que eu peço que suba para tomar posse, se faz favor. Assino, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confinadas. Muito obrigado. A Sra. Ana Cristina Olivença solicitou a sua substituição para esta reunião e será substituído pelo Sr. Paulo Moraes, que está presente na sala. A Sra. Alexandra Paragana, do PSD, solicitou a sua substituição para a sessão e seria substituída pelo Sr. Emílio Grilo, do PSD. O Sr. Emílio Grilo, do PSD, solicitou a sua substituição para a sessão e seria substituído pelo Sr. Fernando Bernardo, que por sua vez também solicitou a sua substituição e seria substituído pela Sra. Adélia Fuzeta. Esta, no entanto, também solicitou a sua substituição para a sessão e seria substituída pelo Sr. Luís Silva. Este, por sua vez, solicitou também a sua substituição e seria substituído pela Sra. Ana Arvelos, do PSD. A Sra. Ana Arvelos também entendeu solicitar a sua substituição para a sessão e está substituída pelo Sr. Pedro Moreira, do PSD. Portanto, entramos de imediato na nossa ordem do dia, que, como sabem, tem o alinhamento que é do conhecimento de todos, e tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara. Boa noite a todos. Em meu lugar, pedir desculpa, não consegui chegar mais cedo. Pois, realmente, hoje estamos aqui num debate, que é um debate que já tem história, já tem alguma tradição, que é um debate sempre importante, em que acabamos de fazer um pouco do balanço daquele foi o último ano, daquele que é o estado do município dos últimos tempos, e eventualmente a perspectiva de algum lançamento de alguns projetos futuros, em que acaba por ser um debate sempre importante com todas as forças políticas, mas que nunca nos tinha acontecido termos um debate de um estado do município que apresentasse uma situação tão peculiar, uma situação tão própria, mas tão diferente, que esta pandemia acabou por nos trazer e que, obviamente, que vai, sem dúvida alguma, marcar aquele que é o tema principal do estado do município e que acaba por ser tudo aquilo que nos últimos meses temos lutado no sentido de tentar, não de modo algum, nos vencer pela pandemia numa questão de saúde, mas acima de tudo numa questão de economia e da parte social e da parte do bem-estar e daquele que é o nosso objetivo principal, que é o nosso município, e tentarmos elevar o nosso município e não colocar nada em causa, independentemente da pandemia. Na verdade, o momento em que, ao dia de hoje, é claro
que é um pouco daquilo que acaba por acontecer um pouco em todo o país, que é, houve a primeira vaga, conseguimos, com a exceção do fatídico encontro que não devia ter ocorrido e que ocorreu, mas que era o estado, em termos de pandémicos do município, era praticamente insignificante ou nenhum. Tínhamos ultrapassado, com prova muito superada, toda a pandemia, nem sequer conhecíamos, sem ser aquilo que nos aparecia na televisão de outros concelhos. Lagos não tinha nada. Tivemos aquilo que tivemos, demonstramos que Lagos estava preparado para combater, de modo a não existir pandemia, mas acima de tudo estava também preparado, Lagos e o Algarve estavam preparados para, no caso de vir a acontecer como aconteceu, se não fosse por aquela via seria para outra, estaríamos preparados para rapidamente tranquilizar e normalizar e resolver a situação, e foi o que acabou por acontecer. Passado pouco mais de 3 semanas, Lagos, em termos pandémicos, voltou à normalidade, rapidamente foram testadas, rapidamente foram isolados, rapidamente começaram a sair do estado positivo para o estado negativo, e Lagos superou com muita normalidade uma situação que poderia ter sido muito, muito grave, e mostrou que tanto Lagos como os lacobrigenses, como aqueles que por cá fazem a sua atividade, sejam públicos ou sejam privados, estavam preparados para tudo o que a pandemia nos trouxesse. Depois entramos num período de verão, as coisas tenderam a normalizar dentro de uma normalidade que sabíamos que era uma normalidade muito anormal, que era um verão completamente diferente dos demais, mas ainda assim Lagos conseguiu dar um pouco do sinal, em especial na segunda quinzena de julho e durante o mês de agosto, um pouco daquilo que o Algarve tem para oferecer, e cumprindo todas as normas, todos em conjunto, conseguimos ter um verão normal dentro do anormal que seria, ou do anormal que será o ano 2020 em termos turísticos. Depois, obviamente, entramos no início de setembro com a possibilidade da entrada do mercado inglês, que por razões que um dia vamos saber, mas que não são aquelas que nos foram ditas, que não entraram durante o mês, até mês de agosto, não entravam cá, mas que depois passaram a entrar. O mês de setembro foi possível dar aqui alguma esperança, uma vez que o mercado inglês iria voltar. Obviamente que também não funcionou, porque com esta instabilidade do entra corredor, sai corredor, acabou por também não trazer grande mês. Pronto, e acabamos por o mês de setembro já ser um setembro nada esperançoso e nada bom, pronto, pontualmente com uma outra taxa de ocupação e um outro movimento, mas muito abaixo daquilo que poderíamos dar, mesmo com a pandemia, e obviamente que o mês de outubro já não são meses de férias, e começando a escola, obviamente que toda a nossa vida muda, pronto, e então, entrando em outubro, com o final do verão e com o início das escolas, e obviamente retomando quase toda a cidade à normal atividade, não de verão, e acima de tudo, com o efeito de muita gente que cá passou, a pandemia, exemplo do que está a acontecer no resto do país, também tocou-nos aqui ligeiramente, e neste momento estamos a ter números, obviamente que temos que estar preparados para eles, e estamos a lutar para que eles acabem por se resolver, mas acima de tudo temos as coisas, posso dizer, tranquilas, preocupantes, mas tranquilas, e estamos todos em conjunto, a Autoridade de Saúde, o município e as forças vivas, vamos lá, do município, as escolas e os empresários, todos a trabalhar em conjunto para que rapidamente esta situação fique estagnada, dentro da possibilidade da estagnação, mas acima de tudo estamos todos a ver a outra parte da situação da pandemia, que é a parte da economia, e o que estamos a fazer nós, e aquilo que também os empresários têm feito, estamos a tentar viver duas vidas, que é a vida pandémica, mas acima de tudo a vida fora da pandemia, isto é, estamos a lutar para que tudo aquilo que estava projetado para 2020, tanto nós como os empresários, obviamente cortando em algumas coisas, porque obviamente não havendo a pujança que a nossa economia tem, algumas coisas têm que ser cortadas, mas ainda assim, todos em conjunto, estamos a lançar e a combater para que a nossa vida tende à normalidade, a tal normalidade diferente daquela que estávamos habituados, mas acima de tudo a normalidade do uso da máscara, do distanciamento social e da higienização mais frequente das mãos, para que todos em conjunto não se deixe de fazer nada. Pronto, é isso que se tem visto.
em termos de movimento de obras particulares, continuam a existir, sejam particulares no sentido de habitações particulares ou empreendimentos particulares, mas também em termos de investimento de novas estruturas com componentes hoteleiras. Continuamos a sentir esta atratividade e o número de pedidos não para. Continuamos a ser um destino muito atrativo e um sítio muito procurado para investir, e isso é muito bom, é um sinal de esperança, obviamente, que nós obviamente que elevamos e consideramos muito importante esta atração do destino e a continuação dessa atração do destino e a confiança que o Destino Lagos continua a transmitir. E, por outro lado, o município em si continua a fazer a sua parte, ou seja, todas as infraestruturas que estavam preparadas para ser lançadas, tal como tem sido dito repetidamente nas reuniões da Assembleia e de Câmara, estão na rua, e é bastante evidente algumas delas, dado o seu ritmo. Por exemplo, a Estrada da Luz, a Escola da Luz, a Meia Praia, que está a ser dado o seu início, o próprio Balneário Romano da Luz, também já está o estaleiro a ser preparado para iniciar a obra, como as pavimentações de ruas, o Mercado do Levante, o cemitério, de ampliação do cemitério de Bensafrim, os fogos, o primeiro conjunto de fogos de habitação municipal, tanto no Sargassal como em Bensafrim, que está o concurso na rua para ser adjudicado, como os projetos que já estavam em carteira e que estão em desenvolvimento, do Cordão do Nar, da Ponta da Piedade, da requalificação. Portanto, e podíamos continuar aqui a lançar para cima da mesa todo um conjunto de obras, de projetos, que não foi a pandemia que os travou, pelo contrário, foi a pandemia que, dentro do possível, os fez acelerar, e obviamente que ajustamos o calendário à situação da pandemia, mas nunca de modo algum pondo em causa. Portanto, é isso que temos procurado de fazer. Portanto, o objetivo é que grande parte de todos estes projetos, em especial os que estão com financiamento comunitário, terão que estar obrigatoriamente com concurso de empreitada e preferencialmente adjudicados no final do ano, mas pelo menos com as empreitadas na rua, e é esse o esforço que temos todos em conjunto procurado fazer, de modo a que nenhuma das obras que o município tem em cima da mesa, de modo algum, possa ficar prejudicada por questões da pandemia e, acima de tudo, questões desta nova vida que estamos a viver. E tem sido esse o nosso esforço para que a Câmara também mostre um sinal e que mostre que a situação, independentemente da pandemia e, obviamente, da situação financeira, que vai acabar por afetar, uma vez que todo o movimento económico que acaba por ser gerado pela atividade em alta, obviamente não terá a acontecer, ou seja, tanto as empresas como o Estado, obviamente, estão mais pobres, têm menos rendimento, mas ainda assim a Câmara Municipal de Lagos, dada a sua situação financeira, obviamente irá sofrer decréscimo na sua receita e aumentará os seus custos, derivado, inclusive, do muito investimento que a pandemia nos obrigou, mas que era claramente uma obrigação que o município não poderia ficar ao lado, tanto em EPIs, como em apoio à população, como em apoio alimentar, que o nosso objetivo foi sempre nunca ninguém ficar para trás. E então, entre aquilo que se vai investir mais e em gastar mais em face da pandemia, bem como aquilo que tivemos que ficar sem receber por via da pandemia, no caso, indiretamente ou diretamente por causa da pandemia, com a situação da pandemia económica, obviamente que o nosso orçamento sofrerá algum decréscimo, mas ainda assim, de modo algum, a situação financeira do município ficará em dificuldade de não poder cumprir com aquilo ou com aquelas que eram as grandes opções do plano para 2020 e, obviamente, serão também para 2021. Pronto, e tem sido esse um pouco do nosso objetivo e é aquilo que temos estado a cumprir, tanto numa questão da pandemia, que quando tivemos que arregaçar as mangas e alterar a nossa vida, inclusive nas escolas, o investimento que teve que ser feito junto da escola para possibilitar a telescola, como fora da pandemia, com todas as obras e todas as adaptações e tudo aquilo que nos obrigou a este novo modo de vida e de termos que nos adaptar. Por outra via, aquilo que temos procurado também fazer é, não tanto numa ótica de investimento, mas numa ótica corrente, é a continuar a valorizar os nossos espaços. Ou seja, o investimento que desde há algum tempo estávamos a fazer ou a tentar reforçar para aumentar a qualidade, por exemplo, na parte dos serviços urbanos, na parte de limpeza, seja contratada ou nossa, isso continua
a ser uma aposta, bem como na pressão sobre a parte de jardins e espaços públicos, e esse também tem sido outra das nossas grandes metas, que é tentarmos combater algumas ineficácias do sistema e inclusive também investindo de algum modo também a nível de próprias viaturas de recolha de lixo, para se conseguir aumentar a capacidade de ação em tudo o que é espaço urbano, de modo a que nada possa ficar para trás, ou seja, numa ótica também corrente do nosso dia-a-dia, para que em nada esta pandemia possa pôr em causa naquele que é o nível de vida que nós exigimos para o nosso Concelho e que sentimos que o nosso Concelho tem que dar, independentemente do momento mais complicado que se esteja a viver. Portanto, essa tem sido e esse continuará a ser a nossa grande missão. A nível da parte das escolas, tivemos agora um momento também, obviamente, único, como há pouco referia, foi este início do ano escolar, um ano escolar que obviamente que foi diferente dos demais, mas não tão diferente dos demais, porque na verdade temos esta particularidade, mas aquilo que era o objetivo era de começar a escola e tentar ter a escola em pleno, também esse foi conseguido. Fizemos um esforço no sentido de podermos capacitar em termos de recursos humanos, e estamos a procurar reforçar a nível de recursos humanos com aquela parte que nos compete, de modo a que haja um cuidado maior a nível desta fase mais complicada da pandemia, na situação de, vamos lá, de podermos fazer aqui um controle mais efetivo a nível de higienizações e de cuidados a ter nas próprias escolas. Pronto, e penso que não sei como é que estamos em termos de tempo, 6 minutos. Ok, normalmente eu costumo gastar mais do que o tempo. Continuando, outra das situações que procuramos também ter foi todos os nossos projetos. Os nossos projetos que, obviamente, que entre a primeira fase, entre o início da pandemia e o verão, que houve algum cuidado e que levou à suspensão de grande parte da atividade que até à altura existia, dos estudos em movimento, dos desportos, das atividades a nível desportivo e lazer. Aquilo que procuramos fazer, ou seja, depois de termos percebido e depois, obviamente, da evolução que esta própria doença e a gestão da mesma nos tem demonstrado, aquilo que optamos por fazer foi avaliar agora na reabertura, vamos lá, coincidindo com a reabertura do ano letivo, todas aquelas que eram as atividades que poderiam, da mesma forma que o ano letivo começava um bocadinho de modo em que tudo o que acontecia antes na escola teria que continuar a acontecer, obviamente com as devidas diferenças, mas aquilo que nós avaliamos foi exatamente a mesma situação. Fizemos um grande ensaio, que foi a situação do viver o verão, que na altura ponderamos o fazer ou não fazer e consideramos, depois dessa avaliação, que haviam condições para fazer, obviamente reforçando as condições de segurança e os distanciamentos e as regras com bons planos de contingência, mas era possível fazer, era possível que as crianças e os jovens pudessem ficar à responsabilidade do município, apesar do risco que era, mas que havia condições para fazer. A mesma situação se fez naquelas que eram as atividades depois do verão, que eram das AECs, da saúde em movimento, da retoma da parte desportiva dentro das regras que aí as associações, as federações e os clubes, obviamente, têm que colocar, mas aquilo que tentamos fazer foi todos voltar ao nosso normal, dentro das dificuldades que esse novo normal acaba por ter, mas foi possível e foi isso que procuramos fazer e é isso que tem acontecido e até hoje as coisas estão a correr bastante bem, as normas estão a ser cumpridas e é uma boa demonstração que é possível continuarmos a fazer quase tudo e evitando assim correr riscos de maior. E a mesma situação no que diz respeito ao nosso dia-a-dia em termos de atendimento. Isso também foi uma das coisas que nós tentamos fazer. Todas aquelas que eram as ações que o município desempenhava de porta aberta, continua a fazer. Logo a partir de junho temos estado a avaliar à medida que a pandemia vai evoluindo, mas temos procurado que desde reuniões de Câmara há atendimentos no próprio balcão, aos serviços, aos equipamentos, por exemplo, do museu, ou outro tipo de intervenção, o próprio mercado de Levante, a reforma agrária, durante algum tempo esteve encerrado e depois foi visto que era possível retomarmos, como o Viva ao Mercado, também durante algum tempo ficou encerrado, mas foi possível perceber que era possível retomarmos
a nossa atividade, e foi isso que rapidamente tentamos fazer. Portanto, tem sido esse um pouco o nosso normal. Pronto, e é isso que iremos continuar a fazer, continuando a avaliar. Obviamente, estamos sempre dependentes de um pouco da evolução a nível do país e das regras que o país nos vai determinando, mas ainda assim aquilo que iremos sempre fazer é, sempre que for possível e sempre que hajam condições para fazer, vamos dar sempre prioridade a termos portas abertas, a termos atendimentos o mais humanos ou o mais humanizados possíveis, apesar de existir claramente um reforço também, e isso temos sentido, a procura, o hábito do utilizador mudou e temos sentido isso, os atendimentos por call center, por telefone ou por via digital dispararam, porque as pessoas também perceberam, e o próprio município adaptou-se também nesse sentido para reforçar as suas condições de atendimento digital e online, mas ainda assim aquilo que vamos sempre prevalecer é sempre possível e sempre que o risco o permita, continuar a termos ali o face-to-face, o frente a frente com o município, dar a cara, o atendimento, de modo a que esse atendimento continue a existir e que a parte da relação Câmara Municipal-Município continue a ser por uma via mais direta e não por uma via digital, apesar de, obviamente, o atendimento no final ir ao mesmo encontro do objetivo, mas ainda assim é isso que procuramos fazer. Portanto, e assim, em passagem rápida, foi um pouco daquilo que estes 6 meses, em especial porque o janeiro e o fevereiro foi um início de ano, que esperávamos que fosse, obviamente, possivelmente um dos melhores anos do país, em termos económicos e em termos da procura do país, e obviamente que a região do Algarve iria ser das principais, em termos da ótica do turismo, das principais beneficiadas pelo destino e pela qualidade que o Algarve num todo, e obviamente Lagos em especial, têm em termos de retorno estrangeiro, mas ficou bem provado que nem sempre tudo está no nosso controle e bastou uma pequena situação que acabou por ocorrer, sabe-se lá onde, mas que acabou por determinar toda uma alteração no mundo e todo aqui um novo mundo, criar aqui do novo mundo, e obviamente que com grandes repercussões a nível de saúde, mas acredito também com grandes repercussões a nível económico, e acredito que países que se calhar não tanto na Europa, mas fora da Europa, em especial em África, que já passavam por grandes dificuldades, que esta pandemia ainda mais atrasá-los no muito atraso que eles já têm, e que de nada de bom nos trará, apesar de tentarmos sempre ver a parte positiva no meio da desgraça e no meio da coisa má, mas eu acredito que serão muito poucas as coisas que iremos aprender com coisas boas, vamos lá, que iremos aprender com esta situação. Não há quem defenda que em termos ambientais foi das melhores coisas que se podia ter feito ao mundo. Eu acho que havia outras maneiras de retificarmos alguns prejuízos ambientais ao mundo, não precisávamos ter criado, salvo seja, uma pandemia deste tamanho, para aprendermos da pior forma, como maus alunos, mas pronto, são situações da vida e temos que as enfrentar e temos que as ultrapassar. Pronto, e penso que é isso que Portugal tem feito. Tá? Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, seguem-se agora as intervenções dos grupos municipais e o primeiro grupo que tem a palavra é o grupo do Partido Socialista. Boa noite à mesa, boa noite ao Sr. Presidente e aos Srs. Vereadores, boa noite a todos os membros da Assembleia aqui presentes. Pois este ano vai ser, penso eu, o discurso de todos, um ano atípico foi, sem dúvida, e é um ano atípico, e resta-me falar em nome da Freguesia de São Gonçalo de Lagos, neste momento, portanto, e fazer aqui uma pequena resenha do que se tem passado. Desde, portanto, logo em março, iniciamos com a criação de um plano de contingência interno, com a aquisição de material individual de proteção. Depois, numa primeira fase, também tivemos o atendimento encerrado ao público. Fomos portanto, o atendimento através de e-mail, de telefone, mas sem a presença do público. Depois fomos abrindo e hoje, portanto, depois do período de calamidade,
temos as instalações preparadas e temos o atendimento presencial. Logo na primeira fase tivemos que suspender todas as diversas atividades promovidas pela Junta de Freguesia que tivessem contacto com os nossos fregueses, e falando nisso, as excursões, as reuniões séniores efetuamos todas as quintas-feiras na nossa sede, festa das meias, dia da criança, festas de verão, os bares de verão, entre outras atividades. Portanto, tudo isso teve que ser suspenso, e devido à suspensão das atividades e algumas entidades junto de freguesia, teve que fazer outras coisas. Portanto, conjunto com a Câmara Municipal, temos feito, portanto, iniciamos a recolha e a distribuição de alimentação à população sénior e não só, portanto, aos jovens das escolas do primeiro ciclo, com escalão. Também em parceria com a Câmara Municipal fizemos a distribuição de máscaras à população, e temos feito esse trabalho, mas porque procuramos estar sempre em contacto próximo com a população, nem que seja de uma forma virtual. Efetuamos os bailes em casa, através de uma plataforma do YouTube, com os músicos que estavam previstos para tocar na Praça do Infante. Portanto, nos mesmos dias, eles tocaram e fizeram os seus concertos na plataforma, para que quem estivesse em casa pudesse estar mais próximo e não se esquecesse dos dias de verão que eram passados, mas que serão futuros em breve. Dinamizamos também a nossa página de Facebook, com mais contacto diário com a população. Vamos, neste momento, em breve, ainda esta semana, lançar um boletim da freguesia, com toda a informação do que se passa na freguesia. Estamos a preparar também um CD com os nossos músicos de baile, e continuamos a apoiar os clubes e as coletividades locais. Para além disso, nunca paramos os trabalhos do exterior, portanto, a limpeza das zonas verdes não concessionadas, as bermas das estradas da freguesia, a reparação das calçadas, as pinturas e arranjos nas escolas primárias da freguesia. Temos também de realçar o início da obra. Portanto, estas são obras que nós fazemos, mas também para beneficiar não só o Conselho, e o Sr. Presidente já falou em algumas das obras, mas eu realço aqui uma obra que é muito esperada, a Estrada da Meia Praia, que está em fase de início, a obra do Mercado Levante, esta Secretaria Municipal, entre outras que estão a ser lançadas, além da habitação social que está a ser lançado, que muito falta faz à nossa freguesia e ao nosso Conselho, mas neste caso à freguesia também. E temos também esta cariz municipal, como disse, e em termos de cariz privado, estamos à espera a todo momento do início de demolição das torres da Ponta da Piedade. Parece que está para breve, segundo a informação que temos. E pouco mais podemos informar deste ano tão atípico, em que nos não permite ter o contacto próximo com a população, nem efetuar todos os trabalhos que se fazem normalmente e todos os convívios que temos com a população. Portanto, a Junta de Freguesia continua aberta, continua em contacto próximo com a nossa população, e pouco mais podemos dizer e fazer, pois não podemos fazer. Esperemos que esta pandemia rapidamente passe, para que possamos estar todos juntos e possamos trabalhar em conjunto, todos nós. Bendito. Ora, muito boa noite a todos, e não podia começar também por outro tema, senão este da atualidade, esta pandemia que nos irá marcar certamente para a vida. Temos assumido na União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São João um papel preventivo e cooperativo com a Câmara Municipal, Proteção Civil, Autoridade de Saúde, Forças de Segurança, Segurança Social e diretamente no apoio à população, com a distribuição de equipamento de proteção individual e aluguer de 2 módulos de balneários que dão apoio às ZAP de Bensafrim e Barão de São João. As ZAP são as Zonas de Apoio à População, onde a Estrela Desportiva de Bensafrim e o Centro Cultural são nossos parceiros. Relativamente, neste período, aos serviços da Junta, aos serviços administrativos, entendemos que nunca deveriam fechar. Fomos seguindo as recomendações, fomos equipando estes equipamentos e protegendo as pessoas, seguindo as recomendações da DGS,
na íntegra e tanto postos de correio como os serviços administrativos da Junta, quer em Bensafrim, quer em Barão, nunca encerraram, como vos disse, com todas as precauções, mas entendemos que temos uma população maioritariamente envelhecida e que, quando nós nos estivéssemos ao lado deles, então não sei para que é que tínhamos sido eleitos. E então esse serviço foi prestado desde março até ao dia de hoje. A ação social. Apoiamos desde o início da pandemia até ao final de agosto a Câmara Municipal no fornecimento de refeições aos alunos e famílias beneficiários destas medidas, quer em Bensafrim, quer em Barão de São João. Garantimos o transporte semanal dos utentes da mesma forma de Barão de São João para o Centro de Saúde de Bensafrim, sempre que nos foi solicitado, assim como outros apoios de transporte sempre que seja justificado. Sinalizamos às redes sociais todas as situações de carência, garantindo sempre aquele primeiro apoio. Apoiamos logisticamente toda a operação para garantir a base de combate aos incêndios rurais, criada em Bensafrim, onde, pela localização estratégica, são posicionadas 5 viaturas com 16 bombeiros. O Estrela de Bensafrim tem sido parceiro nesta operação, cedendo uma parte das instalações para que estes homens e mulheres possam garantir, nas mais confortáveis condições, as suas refeições e períodos de descanso entre ocorrências. A União de Freguesias garantiu inicialmente toda a alimentação e posteriormente alargamos este apoio a todas as juntas, onde contribuímos as 4 juntas de freguesia com o valor de 1.000 euros cada junta, de forma a totalizar 4.000 euros no apoio a toda esta ação e dispositivo. Relativamente ao desporto, dentro das limitações que esta pandemia nos trouxe, apoiamos e iniciamos a atividade desportiva, abrindo as nossas instalações para o futebol de formação do Estrela Desportiva de Bensafrim e Casa do Benfica, mediante a apresentação dos respectivos planos de contingência, onde reforçamos a higienização dos espaços e garantimos todo o equipamento de higienização. Relativamente ao ambiente, em articulação com a Câmara Municipal e Proteção Civil, iniciamos a limpeza das principais linhas de água de Bensafrim e Barão de São João. Investimos em abrigos de contentores de forma a ordenar os múltiplos pontos de recolha de RSUs ao longo das vias na União das Freguesias de Bensafrim e Barão de São João. Relativamente à tecnologia, abrimos um procedimento, um concurso público para a renovação de todo o parque informático da União de Freguesias que bem necessitava. Relativamente às obras, está em curso a requalificação do jardim junto aos lavadores de Barão de São João e junto ao ginásio ao ar livre, assim como a requalificação de poços públicos, espaços envolventes em Barão de São João. Está em curso também a intervenção da manutenção e pintura de todos os equipamentos urbanos e edifícios públicos. Foi efetuada toda a limpeza e pintura da EB1 de Bensafrim, de forma a que docentes, auxiliares e alunos iniciassem o ano letivo dentro das melhores condições. A ampliação do cemitério novo de Bensafrim, que muito era reclamada e necessária, já se encontra na fase de conclusão. E agradeço desde já ao Executivo da Câmara Municipal de Lagos por ter colocado esta obra no topo das suas prioridades. Orçamento participativo. Foi concluída na passada sexta-feira a requalificação do Largo do Mercado de Bensafrim, com a colocação de velas para sombra, árvores e equipamentos urbanos, tornando este espaço mais harmonioso e acolhedor para toda a população. Investimento na aquisição de estrutura de sombra para a zona do bar do campo de futebol de Bensafrim e para o Parque Urbano de Bensafrim também, de forma a tornar este espaço mais atrativo. Concluímos uma empreitada de corte de bermas ao longo das vias secundárias da freguesia, tendo a Câmara assumido as vias municipais. De forma a tornar os nossos espaços públicos mais aprazíveis, contratamos também uma prestação de serviços na área dos jardins, fazendo esta uma manutenção semanal aos nossos espaços verdes. Iniciamos também uma prestação de serviços na área da limpeza para todos os espaços públicos da urbanização municipal e da urbanização Lacóbrega em Bensafrim. Terminamos mais um projeto da passagem de só mais 2 minutos. Então, pronto, fica para... Está bem, ok, desculpem.
Ora, boa noite à mesa, boa noite a todos os presentes. Relativamente à Junta de Freguesia, a Junta de Freguesia tem procurado investir na modernização do espaço administrativo, com a renovação dos equipamentos informáticos e a disponibilização de equipamentos que possam ser interativos com os fregueses, com base na proteção de dados dos mesmos e de base informativa também, com isto procurar a desmaterialização de documentos, criando espaços e plataformas mais dinâmicos. Investimos no novo site com uma nova imagem e com mais opções para quem nos visita via internet. Foi feito algum investimento no reforço de viaturas ao serviço da Junta de Freguesia, com a aquisição de uma viatura de mercadorias com caixa aberta para apoio aos nossos colaboradores, e está a decorrer a aquisição de uma viatura de 9 lugares que visa servir a Junta e a população, e ainda como reforço para eventuais necessidades de apoio ao novo centro escolar. Em período de pandemia, várias têm sido as medidas tomadas pela Junta de Freguesia, no sentido de dar resposta às necessidades das populações, e destacam-se a redução de rendas em espaços comerciais pertencentes à Junta ou sobre a sua gestão, a isenção das taxas aplicadas nas bancas dos mercados de Espiche e Almarna para permitir a sua manutenção e para que também os produtores possam escoar os seus produtos, a distribuição diária ao domicílio de refeições a crianças da freguesia que solicitaram esse apoio junto à ação social do município, apoio na disponibilização de cópias de trabalhos escolares às crianças que não dispunham de meios em casa para aceder a essas ferramentas em período de aulas à distância, aquisição e distribuição de máscaras comunitárias reutilizáveis para todos os residentes da freguesia, desinfecção de espaços diversos da freguesia, tais como escolas, associações, mercados, paragens de autocarro, parques infantis, polidesportivos, lavadores, papeleiras, bancos de jardim, multibancos, etc. Aquisição e disponibilização de equipamentos de proteção, higiene e desinfecção para fazer face ao combate à problemática da contaminação. No que respeita ao ambiente, continua esta Junta a fazer trabalhos de manutenção e limpeza de espaços urbanos da freguesia, ou seja, passeios e bermas, ribeiras, valas, sarjetas, ruas e zonas verdes em toda a extensão da freguesia. A nível de infraestruturas e património, foi renovada a fonte de Espiche, foram remodelados os sanitários públicos na Rua da Praia, na Vila da Luz, foi requalificada a iluminação pública da Avenida dos Pescadores, na Vila da Luz, e encontra-se em fase de arranque a colocação de novas papeleiras na mesma avenida, bem como outras ruas principais da vila. Está a decorrer a construção da EB1, mais Jardim de Infância da Vila da Luz, um projeto de centro escolar que vem servir toda a freguesia da Luz, corrigir as lacunas existentes de horários em regime duplo, essencialmente na escola de Espiche, e dar condições às que têm os espaços atuais. Também se encontra em fase de requalificação a estrada municipal 537, que liga a Vila da Luz às 4 estradas. Está previsto o início da empreitada de requalificação do balneário romano da Vila da Luz, com a componente de construção de um centro de acolhimento ao visitante e a percursos de visita. Irá avançar em breve a empreitada também, através da Câmara Municipal de Lagos, de pavimentação de algumas ruas e arruamentos da freguesia. Posto isto, espero que a pandemia passe rápido para que possamos também ultrapassar esta fase que é delicada para todos. Obrigado. Olá, muito boa noite, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia e Secretário, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara e Srs. Vereadores, caros membros da Assembleia. Tenho aqui um texto que iria relatar, mas acho que já não vou ter muito tempo, vou só ler aqui 2 ou 3 parágrafos. Tá? O município desde o primeiro momento se dedicou arduamente e se prepara para o embate com este inimigo perigoso, desconhecido e invisível. Nos tempos disponíveis que atravessamos e que se avizinham, com a maior pressão social a todos os níveis, as nossas bases enquanto sociedade continuarão a ser postas à prova, diariamente, como nunca tinha sido anteriormente, com um objetivo comum: a pandemia seja debelada pela ciência e pela medicina, com o esforço hércules para uma vacina ansiada para todos. Mas a verdade é que existem existências para além da pandemia. Tanto o município de Lagos como a freguesia do Odiastro têm os seus objetivos bem traçados. O apoio à população será sempre o nosso primeiro propósito nestes tempos difíceis, de sacrifício e de exigências extremas. Só depois virão as prioridades, as muitas obras previstas, não só para o Conselho, mas também para o Odiastro. Entre elas, a segunda fase de repavimentação das ruas do Odiastro, a construção de um novo campo polidesportivo e a tão necessária requalificação do mercado municipal do Odiastro, que dará um novo incremento de modernidade, beneficiando o comércio local e o cotidiano da Vila do Odiastro.
Quando nos deparamos com dificuldades, por norma, acudimos às nossas origens, às nossas bases, tanto na vida individual como coletiva. Mais do que nunca, Lagos terá de se agarrar às suas origens e à nossa identidade. Acima de tudo, olhar para o futuro com fé, coragem e esperança. A bonança virá a seu tempo. Muito obrigado. O último, mas foi o melhor. De seguida, LCF. 7 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Vou ler aqui um texto que nós criamos. A situação económica das empresas no município é catastrófica. A dependência no setor turístico leva-nos a uma crise económica profunda, sendo a mesma insustentável na conjuntura Covid atual. Todos sabemos que famílias e empresas necessitam de apoio, tendo o recurso ao crédito sido a decisão de muitas das mesmas. No entanto, adivinha-se um 2021 não muito diferente de 2020, significando que o acumular de responsabilidades financeiras irá colocar a maioria dos agentes económicos em total incapacidade para cumprir as suas responsabilidades. Segundo o último boletim informativo da AETA, entre os meses de abril a outubro, o Algarve registrou uma taxa média de ocupação de 27,5%, uma descida de 65,5%, enquanto o volume de negócios baixou 68,7% face ao período homólogo. Assim, os hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve registraram entre abril e outubro menos de 10,3 milhões de dormidas do que em 2019, tendo as receitas baixado de 635,8 milhões de euros no mesmo período. Até setembro, Lagos foi dos municípios com mais queda de receitas em comparação com 2019, menos 47,3%, apenas superado por Tavira. Algumas unidades do município nem chegaram a abrir. Como sabemos, o pagamento dos juros bancários, os gastos com eletricidade e água, bem como todos os custos fixos inerentes à manutenção da continuidade da atividade, tais como higiene e segurança no trabalho, HCCP, contratos de manutenção obrigatórios, apenas para falar de alguns dos principais, vão levar ao descrito no primeiro parágrafo. A pergunta é, sabendo que o emprego existe porque as empresas funcionam, que medidas de auxílio às mesmas está o Executivo Municipal disposto a conceder para a continuidade do aspecto empresarial da cidade? Tem a Câmara Municipal de Lagos promovido reuniões, estudos sobre o posicionamento dos empresários? Ainda na área do turismo, que medidas se propõe a Câmara Municipal de Lagos tomar na área dos alojamentos locais ilegais que vão existindo na cidade, os quais contribuem para o agravamento da situação económica? Há casos em que as receitas nem entram no país, concorrendo ilicitamente com aqueles que se esforçam para contribuir e dignificar a cidade através do pagamento dos seus impostos. Relativamente ao plano plurianual de investimento, gera-nos preocupação a sua execução, ou melhor, a não execução do plano plurianual de investimento. Apesar das áreas consideradas serem todas importantes, algumas consideramos mais sensíveis, tal como a habitação, 3% de execução, saneamento 0%, abastecimento de água 1%. Obrigado. Boa noite. Recentemente o Ministro do Ambiente referiu que não é com barragens que resolve a falta de água no Algarve, mas sim com uma gestão mais eficiente da água e uma aposta na dessalinização. O Algarve, a longo prazo, não vai ter mais água do que aquela que tem hoje. Temos efetivamente de consumir menos água e com maior eficiência, quer na agricultura como na rega dos campos de golfe. Assim, para quando um plano municipal estratégico para a água? Somos um município que depende fortemente do turismo, o qual hoje passa por uma situação extremamente difícil devido à pandemia. Será que tem que passar também por outra aprovação devido à escassez, falta de água que afetará o futuro, que acabará por afastar o turismo futuro? Qual a percentagem de perdas de água? Existe uma calendarização, um plano temporal para a substituição das condutas mais antigas ou far-se-á somente quando entrar em ruptura a sua substituição? Com a situação de seca extrema severa, a monitorização da massa de água do aquífero Almada ou de Acher revela ou não revela intrusão salina? Qual o ponto da situação da conduta de Bem-Safim? A Lei de Bases da Habitação visa garantir que é cumprido o artigo número 65 da Constituição Portuguesa, que garante o direito a todos os portugueses de ter uma habitação condigna. Cabe ao Estado assegurar o cumprimento desse direito através dos municípios. No entanto, nem o Estado nem as autarquias têm cumprido com as suas obrigações ao longo dos anos. Só agora, muitas autarquias estão a formular as suas estratégias locais de habitação. No nosso município, a construção nos últimos 10, 15 anos teve como estratégia dos empresários do ramo apostar no mercado de segunda habitação e hoje também na população estrangeira residente.
Os elevadíssimos preços das casas e das rendas criam uma escassez de habitação disponível para famílias com menores rendimentos. A nossa autarquia descurou ao longo dos anos a realização de uma estratégia local de habitação e só recentemente abraçou esta causa com a contratualização da elaboração de um documento estratégico de habitação. Lagos que carece de investimento em fogos para venda com preços acessíveis aos seus municípios em geral, bem como aos jovens lucobugenses em particular. Consequências. Jovens que acabam os seus estudos superiores e querem voltar a Lagos não conseguem comprar nem arrendar casa. Jovens não conseguem constituir família, dado que não conseguem crédito junto da banca para a habitação própria. Jovens com mais de 30 anos a viver em casa dos pais. Êxodo dos jovens lucobugenses para outros concelhos vizinhos. Impedimento da fixação de famílias jovens no concelho. Para quando está prevista a conclusão dos primeiros fogos a preços controlados já previstos? Muito boa noite a todos. Eu vou aqui continuar o assunto da questão da água. Não era para falar agora, mas como me restou algum tempo. E eu gostava de realçar novamente um assunto que nos tem aqui feito investir bastante na sensibilização e na chamada de atenção que temos feito desde há 3 anos a esta parte. E que continua com a questão das perdas e dos gastos supérfluos de água no nosso município, sem que seja essencial, naturalmente, por isso supérfluos, e a questão da falta de um plano de contingência para a atividade turística, caso, de facto, o problema se acelere, como está previsto, e foi este fim de semana bem expressiva a posição dos especialistas numa conferência que se realizou na Universidade do Algarve, organizada pelo Dr. José Vitorino, e que teria sido muito importante que tivesse sido o conhecimento de todos aqui presentes para se perceber a real dimensão dos problemas que temos. E, portanto, eu aqui achei muito curioso uma exposição do Sr. Presidente da Câmara, na última sessão, que dizia que só recentemente se apercebeu do que está lá por baixo e, por isso mesmo, acionou um mecanismo de pedido de um estudo de impacto ambiental para se apurar qual é o real estado daquelas reservas hídricas. E é muito estranho, porque nós há 3 anos que andamos a divulgar este problema, com a cumplicidade positiva da CCDR desde o princípio, e estranhamos muito que haja uma distração tão grande que só ao fim de 3 anos é que se chega a esta conclusão. Muito obrigado. Seguir, PSD, 6 minutos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e o restante mesa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara e demais Executivo, Excelentíssimos Deputados Municipais, o público que nos acompanha ou vai acompanhar a partir das plataformas digitais. Boa noite a todos. O ano 2020 não vai certamente deixar saudades. A crise pandémica que começou na China no final do ano passado e se alastrou rapidamente por este mundo, cada vez mais globalizado e próximo, veio alterar drasticamente as rotinas dos cidadãos e desafiar a capacidade de reação e a solução de problemas às entidades públicas e políticas. Podemos considerar que na nossa cidade a resposta dada pela Câmara Municipal tem sido satisfatória. Não se tem registado qualquer óbito devido ao Covid-19 entre os habitantes de Lagos. Infelizmente, a situação sanitária, para que muitos outros, sofrendo de outras doenças, foram relegados, abandonados e negligenciados pelas autoridades competentes, é dramática e digna de um país de terceiro mundo. Ou posto de outra forma, indigna de um país da União Europeia. O período que estamos a atravessar constitui um desafio duro à capacidade de resiliência de todos nós, à nossa resistência física, mental e económica. Não vai ficar tudo bem para todos. Muitos verão a sua vida económica destruída, os seus negócios, o seu modo de vida. Outros não resistirão ao abandono que o Serviço Nacional de Saúde os tem afetado, com consultas importantes constantemente canceladas, tratamentos urgentes do foro oncológico adiados ou nem começados e milhares de atos médicos não realizados, com claro prejuízo na saúde dos cidadãos mais frágeis, aqueles que não podem recorrer aos sistemas de saúde privados. Será na parte económica que esta crise se fará sentir, principalmente no Algarve e por arrasto também na nossa cidade. E é nesta área de fundamental importância para a coesão social o sustento de muitas famílias
e o regular funcionamento da economia que o Estado mais tem falhado aos algarvios e aos lacobrigenses. O plano de apoio específico para o Algarve, apesar de anunciado há 4 meses, tarda em ver a luz do dia. E às portas do inverno, em que a atividade turística principal, atividade económica do Algarve, será drasticamente reduzida, empurrando as empresas da região e muitas famílias para a insolvência e o desespero económico, social e também mental, este plano é urgente e dramaticamente necessário. Vivemos tempos de exceção e medidas excepcionais são necessárias. Compreendemos que o âmbito de atuação e ajuda da Câmara, neste particular, é limitado por força do corpo legislativo das finanças públicas e naquilo que são as suas competências. Tem conseguido cumprir com os apoios sociais de forma satisfatória, sendo de ressalvar a baixa da carga fiscal para o próximo ano, decidida pelo Executivo e aprovada por esta Assembleia há poucas semanas. Em relação aos problemas recorrentes que temos vindo a apontar e denunciar, infelizmente para os lacobrigenses poucos avanços se registaram. O Executivo continua a tratar com uma lentidão exasperante o problema da falta de habitação, a preços confortáveis para a maioria dos habitantes do concelho. E esta situação só terá tendência a agravar-se nos próximos tempos, com o agravar da crise económica que se avizinha. Para este estado de coisas contribui também a relutância do Executivo em rever o plano diretor municipal da cidade, que quanto a nós não serve o interesse geral da população. Como aliás se comprova com a estranha passagem da adequação do PDM à nova Lei dos Solos, que tinha data limite de implantação a 30 de junho, passado, que o Governo alterou devido à pandemia para 31 de dezembro deste ano e que o Executivo lacobrigense empurrou para julho do ano que vem, sem uma explicação plausível. Na área da segurança, continuamos sem conseguir resolver o problema dos cidadãos que teimam em viver à margem da normalidade social e que ocupam os espaços públicos mais sensíveis da nossa cidade, como várias ruas e praças do centro histórico. Apesar do endurecimento dos regulamentos municipais, continuamos sem capacidade de fazer as autoridades policiais cumprirem a sua obrigação de os fazerem cumprir. Preocupa-nos também a contínua incapacidade dos serviços de manterem a cidade limpa e fazerem cumprir os contratos com as entidades terceiras que prestam serviços na área da limpeza urbana, apesar do município estar representado no Conselho de Administração, pelo menos da Algar. Apesar de um ano com atividade turística reduzida e, consequentemente, com menos gente no Conselho, os problemas com ilhas ecológicas cheias, lixo acumulado à volta e acumulação de monos junto dos contentores continuaram presentes. Em relação à agenda cultural, desportiva e de animação, fez-se o possível, tendo em conta os constrangimentos legais. Mas não podemos deixar de apontar a asneira cometida com a animação organizada para o Banho 29. Uma festa que sempre foi popular nas suas origens, uma festa organizada primeiramente pelo povo e de caráter abrangente e gratuito, conseguiu este ano ser transformada numa festa elitista, a cobrar e, claro, fora do alcance da maioria esmagadora da população. E isto com o apoio económico da autarquia. Um erro do qual se devem retirar os devidos ensinamentos e reflexões para o futuro. Como atrás referimos, este ano não deixará saudades no futuro. E os acontecimentos que o caracterizam marcaram muito a forma de capacidade da atuação da Câmara Municipal, sendo difícil para nós uma crítica mais objetiva numa situação que tem tudo de anormal. Resta-nos esperar que esta crise sanitária seja ultrapassada o mais rápido possível, que a maioria dos lacobrigenses aguente estes tempos com resiliência, força anímica e capacidade de resistência. Na solidariedade, na entreajuda, consigam chegar ao fim desta provação global, com vontade e capacidade de encarar um futuro melhor. Obrigado. CDU. Então, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, num dia em que em todo o mundo se comemora o Dia Mundial da Luta contra o Câncer da Mama, assim eu gostava de saudar todas as mulheres e também homens que também são abrangidos por isso, do nosso Conselho e no nome deles de todo o país, em relação, portanto, à sua luta
de resistência e coragem, portanto, pelo combate também contra esta gravíssima doença. Em relação à questão, muitos dos assuntos que foram aqui tratados, nós podíamos repetir alguns, mas queríamos fixar em 2 ou 3 temas. O primeiro, que era a situação social. Ainda há pouco, na intervenção do Sr. Presidente da Câmara, foi referido várias vezes a questão da normalidade. Nós não consideramos que haja uma normalidade em relação a um período de tempo em que, na última informação prestada pela Câmara em relação às visitas ao posto de turismo na Praça Gilianos, enquanto que ao ano passado, no mesmo período, havia um número superior a 20 mil visitas. Este ano, pouco mais de 10% dessas visitas, portanto, foram feitas no turismo. Isto significa que também é o reflexo de cerca de 2 milhões de ingleses que não vieram e que se tornaram, digamos, também vieram a trazer grandes dificuldades, portanto, ao funcionamento do turismo. Isto traz também um outro problema, que é, que há vários anos vimos a dizer, que é a questão da aposta permanente na monocultura do turismo, que qualquer abanão leva depois também a que as outras, tudo aquilo que vive à custa do turismo, portanto, se ressinta de qualquer crise que apareça. Outra questão que tem a ver também com não é normalidade, a questão do desemprego. Portanto, nós em maio tivemos 202% de desemprego em relação ao mês homólogo de 2019. Em junho tivemos 232% do desemprego em relação ao mês de homólogo. Em julho tivemos 216%. Estamos a falar de períodos em que, digamos, se cresce mais o emprego, os contratos, aqueles até sazonais. E em agosto, os números registrados de agosto dão 176% a mais do que do agosto de 2019. Setembro, portanto, só saem amanhã os números, portanto, a média tem andado nos 100 e 200 e muitos %. Ora, nestes meses de inverno vai regredir tudo este avanço que houve em agosto, de 176%, e vamos ter pela frente, digamos, uma crise gravíssima no desemprego. Portanto, aquilo que são os problemas com que os trabalhadores se vão debater, os pequenos e médios empresas se vão debater ao longo deste período que vai, digamos, até uma esperança que possa aparecer para o início do novo ano, enfim, do novo ano. Portanto, isto vai trazer gravíssimos problemas para toda a nossa população. E aqui não podemos deixar de valorizar o papel que tem sido importante da resposta que as autarquias têm dado, portanto, neste campo de apoio, de solidariedade e de estar atentas a esta situação. Mas muito mais vai ser exigido nos próximos tempos, não só do Poder Central como do Poder Local, em relação ao que se avizinha, dado este panorama de larguíssimo nível de desemprego e das dificuldades dos pequenos e médios, enfim, comerciantes, empresários do nosso Conselho. E, portanto, isto vai ser um período que, aí sim, isto não é normal, é um período muito anormal. O que nós devemos lutar pela normalidade também nesta altura é pelo funcionamento normal, enfim, das coisas, como já foi dado aqui alguns exemplos, e inclusivamente pelo funcionamento normal dos órgãos autárquicos, como estamos aqui hoje, aqui nesta sessão, que podia ter sido feita, portanto, nos meses anteriores, tal e qual como é feita hoje. E, portanto, não deixarmos também intimidar pelo medo e ter também, digamos, uma postura de deixar de funcionar as instituições, de combater o medo, a solidão, e, portanto, isso também é importante. Isso é que deveria ser, digamos, o combate à normalidade. Coisas que também achamos que são importantes. A questão dos instrumentos de planeamento. Estamos, digamos, numa fase de plano diretor municipal, de revisão. Nós concordamos com algumas coisas que foram ditas, mas achamos que uma das mais importantes seria
que se aproveitasse a elaboração da revisão do plano diretor municipal para contemplar aquilo que tem sido uma pecha, que são espaços para investimento público. Portanto, porque podemos falar muito de investimento na habitação, nisto, aquilo, mas quando se começa como o primeiro pontapé de partida para uma situação destas, com ter que comprar um terreno por 1 milhão de euros, portanto, isso dificulta em muito qualquer lançamento de qualquer programa. Nós temos hoje mais de 400 famílias inscritas para a habitação e a um ritmo daqueles que estamos a prever, nos próximos tempos, nem uma década vai servir. Portanto, de momento era só. Obrigado. Ora, muito bem. Portanto, o CDS não está presente. BE. Boa noite a todas e a todos. Acho que não é polémico afirmar que a pandemia potenciou todas as coisas que já não eram saudáveis ou que estavam num processo de cura. Partindo do geral para o particular, vínhamos já a assistir a sinais de ataque à democracia, com o aumento de autocracias, discursos contra os direitos humanos, populismos descarados e uma crise grave nos meios de comunicação. Com esta crise sanitária, os sinais transformaram-se rapidamente em alertas. Num contexto de instabilidade e fragilidade como este, o espaço para avanços autoritários e antissociais aumenta. Cabe-nos estarmos atentos e combatermos essas infiltrações que vão aparecendo e alastrando. Temos de pôr constantemente em prática todas as ferramentas que temos para trabalharmos em conjunto, independentemente das nossas cores políticas. Todos os contributos são válidos para a discussão e todos os contributos são válidos para discussão e apreciação. A oposição não é um alvo a abater. A oposição enriquece o debate e fornece alternativas que nem sempre são contempladas pela maioria. Ter vereadores de diferentes partidos é uma mais-valia, não podem ser só mais 2 cadeiras na mesa. As propostas feitas na Assembleia Municipal não são só mais 2 horas perdidas, são contributos para melhorar o trabalho. A problemática em torno das transferências de competências, das eleições indiretas da CCDR, do fim dos debates quinzenais na Assembleia da República com o Primeiro-Ministro, da possibilidade de se aprovar a obrigatoriedade de uma aplicação no telemóvel e etc., não são discussões do contra, são discussões que têm e terão repercussões em todos nós enquanto cidadãos. Parece-me importante relembrar isto hoje aqui, porque estes 3 anos de Assembleia Municipal, 3 anos para mim, também merecem balanço, ainda para mais sendo o último estado do município deste mandato. Sinto que podíamos aumentar a qualidade do debate se aproveitássemos o tempo para debater e melhorar as propostas, mais do que usar as oportunidades para medir forças. É importante percebermos como podemos melhorar o nosso papel no lugar que representamos, tendo em conta as funções que desempenhamos. No que diz respeito a outras fragilidades, começo por concluir que Lagos é sem dúvida uma cidade maravilhosa para visitar, mas não tem sido a melhor para viver. Arrasta-se o problema de falta de habitação. A construção habitacional recente não é para os lacobrigenses. São condomínios de luxo que não vão ao encontro das possibilidades financeiras da maioria da população. O plano habitacional municipal é de louvar, mas não resolverá a questão. Mesmo com a crise que vivemos neste momento, as licenças para alojamento local não pararam. Não houve um aumento da oferta de casas para arrendamento a longo termo. Os preços das casas para venda não baixaram. Não existe oferta real para a população. Em relação ao emprego, como é evidente, este contexto não ajudou. O emprego sazonal, que já é um problema constante na nossa região há tempo demais, foi quase inexistente nesta época balnear. Os contratos a termo, que são uma estratégia desonesta para os trabalhadores, levaram a não renovações, que no fundo são despedimentos. As novas formas de emprego não regulamentadas, ligadas a plataformas digitais, tiveram um boom que não traz nada de positivo, só aumenta o trabalho precário e sem direitos dignos. E nem vou entrar na vergonha que têm sido os abusos de poder de patrões a funcionários apoiados neste momento. Ora, se temos uma estratégia económica para a região e para o município que se resume ao turismo
e em grande proporção ao turismo de verão, é óbvio que não é possível fixar população ativa. Em primeira pessoa falo. É a segunda vez que retorno à minha cidade com o intuito de cá ficar e não sei se será desta. Por fim, um apontamento sobre a questão da cultura. Para a nossa sobrevivência necessitamos de saúde física e mental, e a arte é uma componente imprescindível para a nossa saúde mental. O setor cultural foi gravemente atingido este ano. Já percebemos que o Orçamento de Estado, mais uma vez, não contemplará o setor como este merece. Cabe aos municípios, que têm um peso importante nesta matéria, apoiar as atividades culturais, enriquecer a programação e permitir um retorno a todos os trabalhadores destas áreas. Deixo as palavras mais positivas para a segunda parte do debate. Obrigada. Seguida é o PAN. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos e a todas. A água. Continuamos a falar da água. Numa altura em que crescem as preocupações com a falta de água, com a barragem da Bravura a apresentar níveis alarmantes de seca e a cultura intensiva de abacate a proliferar no nosso concelho, o PAN deixa aqui algumas questões. Que medidas estão a ser equacionadas pelo Executivo para que o futuro não falte à água e assegurar que no próximo ano haverá recursos suficientes para suportar a época estival? Por outro lado, gostaríamos de saber o que já foi feito para preparar e poupar as poucas reservas superficiais e subterrâneas. Não deveria ser promovida a gestão sustentável das regas nos espaços verdes, reduzindo drasticamente as perdas efetivas de água? Pensamos também que as espécies plantadas têm que ser escolhidas. Deverão ser menos exigentes em relação ao consumo de água, ou seja, espécies adaptadas a climas mais quentes. Nos anos 90 do século XX, houve a intenção de criar uma rede de reciclagem de águas para aproveitamento em rega de zonas verdes e lavagens de zonas públicas, porque não se avança também nesse sentido. Num concelho privilegiado, banhado pelo mar, quando se vai avançar com o recurso à dessalinização de modo a poupar as poucas reservas hídricas que ainda nos restam? Agora, em termos urbanísticos, a zona em frente ao bairro 28 de Setembro está a degradar-se e o PAN pergunta para quando a requalificação adequada daquela área da cidade junto às muralhas. Registramos também a falta cada vez mais acentuada de corredores para circulação de velocípedes sem motor. No nosso concelho está tremendamente atrasado no que diz respeito à adaptação da circulação de velocípedes sem motor, refiro-me às bicicletas. Para quando a regulamentação do trânsito e estacionamento na zona de acesso à Ponta da Piedade e Praia do Anana? Este ano não foi muito caótico por causa da pandemia que vivemos e houve menos turismo. Mas em 2021, supomos que tudo estará normalizado, depois da pandemia passar, voltamos a ter turismo e faz falta que o trânsito seja organizado naquela zona muito concorrida no período de verão. Para concluir, perguntamos também para quando o regulamento para a organização do trânsito no centro histórico, mais concretamente horários de cargas e descargas e horários de circulação de veículos particulares. Neste sentido, sugerimos ainda a promoção do uso de veículos elétricos dentro da cidade, de modo a reduzir a poluição sonora e atmosférica. E é tudo por agora. Portanto, terminaram as intervenções iniciais dos grupos políticos municipais. Segue-se agora um período de eventuais respostas a perguntas ou esclarecimentos por parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que pode também delegar nos vereadores. Sr. Presidente, tem a palavra. Então, vou tentar ser muito rápido e depois... Estão a ouvir? Está ligado? Vou tentar ser muito rápido e depois irei dar também a palavra aos meus colegas nas áreas de valor deles. Pronto, em relação às questões, pois, obviamente não me caberá a mim explicar as competências do município, mas acho que é um pouco a obrigação também da Assembleia Municipal, dos seus elementos, perceberem até onde é que a Câmara pode ir ou até onde é que a autarquia pode ir, porque algumas questões que aqui foram colocadas, pronto, ou foram colocadas por ter sido, por colocar, ou porque revelam um sério desconhecimento daquilo que são as regras e as leis, porque, por exemplo,
questionarem sobre alojamentos ilegais e a fuga de impostos e o que é que a Câmara vai fazer em relação a isso, pois as transferências de competências das finanças ainda não vieram para cá, dificilmente algum dia virão. Aquilo que compete é, no caso, ao elemento da Assembleia Municipal que o conhece, enquanto membro eleito, tem a obrigação de denunciar junto da autoridade tributária para que, conhecendo que existem alojamentos ilegais que não declaram, delega essa situação ou transporta essa situação. Pode mandar para a Câmara que a gente faz chegar às finanças, mas pode também, tem essa responsabilidade também de fazer chegar junto do Serviço de Finanças para que essa gente que anda a fugir aos impostos pagar. Ou situações que compete, vem na Constituição da República o direito à habitação e que o que diz lá na Constituição da República é que é competência do município. Deve ser a Constituição da República feita pela Lagos com Futuro, porque a Constituição da República Portuguesa não refere isso. Diz que compete ao Estado e não ao município. Mas, na verdade, independentemente de competir ou não ao município, as casas que têm sido atribuídas e construídas em Lagos, a grande parte delas têm sido, na verdade, com o apoio do município e continuarão a ser com o apoio do município, porque, infelizmente, não estamos a ver grande forma de elas serem construídas sem ser com a orçamentação da parte do município. Ou outras situações que, quando se fala da gestão, por exemplo, do aquífero de Almadna, ou de uma situação de um plano estratégico da água e da dessalinização, pois obviamente que é também não conhecer o atual panorama da gestão da água. A água é gerida pelas Águas do Algarve, não em Lagos, mas nos 16 concelhos, e aquilo que acaba por acontecer é que existe uma política comum de gestão da água e não municipal. Nós não vamos buscar água onde queremos, não somos nós que vamos buscar água nem à barragem da Bravura, nem ao aquífero de Almadna. A água entra-nos de acordo com a gestão da água das Águas do Algarve, e aquilo que nós fazemos é gritamos e muito para que este problema, desde há muitos anos, mas em especial este último ano, os 16 municípios têm muito gritado, e daí que a nossa pressão está a resultar, embora eu só vou considerar que a batalha está a ganhar quando tivermos uma solução, e que não é a solução, obviamente, de construir uma barragem nova, porque está mais do que visto. Construir barragem, se a construção da barragem trouxer água para lá, não é solução. A água à barragem só chega ou por uma conduta de ligação a outra, que não é comum, ou porque chove, e chovendo não precisamos de uma barragem nova, porque temos as que cá estão, que servem perfeitamente, eventualmente ampliando uma outra, se fosse caso disso. Portanto, a situação da dessalinização, há muito que é defendida tanto em questões ambientais como económicas, que não é solução, mas perante o cenário de cada vez existir menos chuva e cada vez por essa via existir menos água para encher as barragens, a solução da água salgada, como existe muita e cada vez parece que ainda existe mais, nesta altura penso que já está, penso não, os estudos levam a isso, que há a hipótese de avançar já com essa hipótese, e existe até um plano, obviamente, do Ministério do Ambiente para a região, o tal plano hídrico está a ser debatido, e depois o Vice falará melhor sobre isso para resolver. Portanto, em relação à questão também que foi colocada do apoio às empresas da Lagos com Futuro, o que é que a Câmara ia dar para pagar, como referiu, a água, a luz, o gás ou a medicina no trabalho, ou nada disso, pois obviamente que não vamos fazer nada disso, e em parte foi dito pela intervenção do PSD, que eu, se não soubesse quem estava a falar, quase que me parecia uma intervenção do Partido Socialista com tanto elogio, mas penso que foi respondido que não compete ao município conseguir substituir-se, porque a lei não permite a substituição do município a financiar as empresas, mas ainda assim nós temos um plano que está a ser desenvolvido por uma empresa, por uma consultora internacional e muito conhecida, no sentido de tentarmos perceber o tipo de necessidades das empresas, em especial daquelas empresas que não têm acesso ao modo tradicional e às regras que estão instituídas por parte do Ministério da Economia, e estamos a ver dentro da legalidade, dentro do pacote de medidas do Estado e dentro de algum conjunto de medidas de apoio à economia, o que é que ainda se consegue dentro da legalidade. Obviamente não podemos pegar e começar a distribuir notas pelos privados, porque é ilegal, e então tentar ver onde é que a gente consegue ficar ali no meio caminho para reativar a nossa economia perante o cenário que todos conhecemos. Em relação a outra questão que também foi colocada, que só hoje é que o PS se apercebeu da situação do aquífero, obviamente que isso é mentira, só ouviu o membro da Lagos com Futuro, não foi nada disso que eu disse. O que eu disse, e que volto a dizer, é que obviamente desde sempre que ele foi lá construído, desde sempre que o município se preocupou, desde sempre que gritou, mas na verdade é mais uma vez a lei do Estado democrático em que se vive. Estamos perante um território, estamos perante uma reserva agrícola, e como reserva agrícola quem tutela a mesma
é a agricultura, porque aquilo é um território de agricultura, não é um território de habitações, nem de outra coisa, é um terreno agrícola para fazer agricultura, é a Direção Regional de Agricultura que autorizou. No caso, tendo o aquífero por baixo, na altura foi o Ministério do Ambiente que deu o ok, porque considerou que não havia risco de meter lá aquela produção. A CCDR, na altura, desde sempre disse que talvez fosse prudente, apesar de não ser obrigatório, fazer a avaliação de impacto ambiental. Aquilo que nós colocamos várias vezes ao Ministro na altura, e que agora já voltei a colocar pelo menos 2 vezes e ainda não me foi dada a resposta, é que consideramos ser muito prudente ou muito pouco imprudente, no caso não se fazer a avaliação de impacto ambiental, e estamos a exigir que se faça e a nos substituir ao Estado ou ao privado, no caso de não ser exigido que eles façam, a entender o Ministério do Ambiente que eles não têm que fazer. Pronto, e estamos neste momento nessa luta. Agora dizer que só agora é que nos apercebemos, obviamente foi o seu entendimento, mas não foi nada disso que foi dito. Pronto, em relação à questão do PSD, pronto, obviamente que a pandemia temos tentado reagir, em tentar a baixa de impostos é a situação. Em relação à revisão do PDM, para adaptá-la à lei dos solos, a lei permitia a prorrogação e deu essa norma, e foi isso que nós fizemos. Que era a utilização do mau uso do espaço público, pois aquilo que nós fazemos é gritamos há muito com as forças de segurança para fazer cumprir o regulamento da utilização do espaço público, que até foi adaptado para que não houvesse mais prejuízo do mesmo, e eles umas vezes fazem, outras vezes não fazem. Esperamos que a Polícia Municipal resolva a situação. Em relação a fazermos parte da administração da Algar desde há muito, não sei se só no mandato anterior ou que eu faço parte, porque desde 2013 nunca fizemos parte dessa administração, talvez ainda tenha sido no tempo do PSD no governo. Em relação ao banho 29, ele não foi feito nem foi substituído por mais nenhum. Dizer que foi substituído por aquele não corresponde minimamente à verdade. Aquele espetáculo é um lançamento de promoção do destino numa ótica de turismo náutico, e só para ter uma pequena ideia, aquilo teve um alcance de mais de 1 milhão de visualizações, e o objetivo foi esse, foi trazer cá um DJ de nome internacional, com um teste piloto numa época de pandemia, e aquilo que lhe posso dizer é que foi desafio ganho, e iremos garantidamente para o ano, se tudo correr bem, não fazer mas 2 ou 3 espalhado ao longo de todo o verão, como promoção do destino náutico e das imagens náuticas. Aquelas imagens da Ponta da Piedade e da Nana correram em mais de 1 milhão de sítios como ação de promoção. E aquilo que nos custou, não me recordo o valor, mas não foi um valor por aí além, conseguirmos chegar a mais de 1 milhão de destinos, grande parte deles internacionais, com as imagens de qualidade daquele sítio. Acho que foi, não digo oferecido, porque não foi oferecido porque foi pago, mas acho que o objetivo foi esse, não foi fazer banho de 29 nenhum, tanto mais que ninguém podia tomar banho, e no banho de 29 toda a gente tem que mergulhar e ali ninguém podia ir à água. A CDU não acrescentou em termos de questões. Eu disse a palavra normalidade, no sentido de procurarmos viver na normalidade possível, não que estamos a viver na normalidade, porque nós na verdade não estamos, e em especial nós estamos no dia a dia a combatê-la. Em relação ao Bloco também não, em relação ao PAN, pois o BAR 28 de setembro também, aquilo que eu recomendava também era que lessem um bocadinho mais as informações do Presidente quando vão à Assembleia, porque para aquele sítio já foi dito várias informações do Presidente, que vai avançar com um concurso de ideias, já está fechado para abrir concurso para reabilitar, mas eu posso é deixar também, ou meta bolt, ou deixo de escrever lá, mas pronto, porque perguntar isto quando está lá repetidas vezes, mas pronto, eu volto a dizer, o que está lá a ser projetado é essa situação de um concurso de ideias para reabilitar toda aquela zona e não aquele bocadinho. E em relação à Ponta da Piedade, é exatamente a mesma coisa. O projeto da Ponta da Piedade não é passadiços e infraestruturas com parques de estacionamento. Pronto, telegraficamente disse, tentarmos também, tem 10 minutos para dividir pelos 4. 2 minutos e meio cada um. Está, força, avança. Rápido. Sim, está. Está sim, fala. Tens o pessoal do ouve. Sim. Está. Agora é que está. Bom, então, o Presidente já adiantou aqui grande parte daquilo que eu ia dizer, porque efetivamente não há planos estratégicos municipais da água. Mais do que uma vez está provado que o plano estratégico para o município são um conjunto de ações que têm que ir de encontro àquilo que é o plano estratégico, neste caso regional, que é o que está em cima da mesa. E é pena que não tenha, ou não sei se já leu também, o trabalho do engenheiro Carmona Rodrigues, que foi Presidente da Câmara de Lisboa, e da outra equipa, mais dos 2 engenheiros que fazem parte da equipa dele, para perceber que aquilo que se diz em determinados fóruns também não é bem assim. É bom que se pondere e que se veja as duas partes. Em relação àquilo que está a ser feito em Lagos, nós candidatamos, e vou para não
incorrer, chama-se um Programa de Estabilização Económica e Social em cooperação com a Agência Portuguesa do Ambiente. O município de Lagos apresentou um conjunto de 6 projetos. Desses 6 projetos, 3 foram contemplados. Fomos assinar o protocolo com o Sr. Ministro do Ambiente e que tem a ver com a realização de um estudo e projeto de diminuição de perdas de água no sistema distribuidor. Tem a ver com uma intervenção na questão da rega no Anel Verde, Jardim da Constituição, Parque da Cidade e Avenida dos Descobrimentos, e tem a ver também com uma intervenção na área da cidade, naquilo que são as infraestruturas. O que é que este estudo e projeto tem? Tem a ver com um conjunto de ações que já têm vindo a ser trabalhadas ao longo de mais do que um ano, não foi há 2 nem 3, e que tem a ver com aquilo que muitas das vezes fala aqui nesta Assembleia Municipal, que são as perdas de água. A gente diz perdas de água e aponta para aqui uma percentagem, 20%, 30%, já tenho visto aqui algumas coisas de 40%, mas é bom que de uma vez por todas começamos a perceber aquilo que são as perdas aparentes e as perdas reais, que é para se perceber o que é que se fala. Quando a gente fala em perdas, aqui diz 20 e tal %, também temos que retirar aquilo que é a percentagem das perdas reais, porque uma coisa são as perdas, é o diferencial entre a água que se compra e a água que se vende, e muita dela depois não é uma perda real, não se perde porque há uma ruptura, não se perde porque há uma situação anormal na distribuição, mas são por outros fatores. Só para também dar nota que estamos neste momento a implementar um projeto que vai englobar cerca de 400 contadores, que tem a ver com aquilo que neste momento também está muito em cima da mesa, e para quem está preocupado com a questão da água, tem a ver com a diminuição das pressões e com as zonas de monitorização e controle, e neste momento estamos a fazer uma zona de monitorização e controle com cerca de 400 contadores que têm a leitura em tempo real e que permitem depois, isso sim, contabilizar aquilo que é a água entrada e a água saída. Temos a conduta do R17 a substituir, temos a conduta de Bensafrim, que continuamos com um impasse com as infraestruturas de Portugal, porque a travessia do Pontão à entrada de Bensafrim, vamos ter que expropriar ainda o Sr. Presidente da Junta de Bensafrim e Barão, porque vamos ter que passar pelo terreno dele, e temos a entrega das águas do Algarve em alta para mudar de entrega no R1 para passar para o R2 para ganharmos eficiência energética, porque a partir daí a distribuição é gravítica. Temos a recuperação de alguns dos nossos reservatórios municipais. Portanto, temos um conjunto de ações que vão no sentido de minimizar aquilo que é o problema da falta de água. E já vi que não tenho mais tempo. Tá. Olá, boa noite a todos. Pois eu gostava de vos falar um pouco sobre aquilo que tem sido efetuado ao nível da ação social e também da área da cultura, sendo que na ação social, sobretudo no início da pandemia, uma das nossas principais preocupações foi dar resposta e dar resposta imediata. Como é que nós nos podemos organizar ao nível da Câmara para que as respostas fossem efetivas, rápidas e pudessem satisfazer as necessidades das pessoas, não só que caíram na situação de desemprego, também aquelas que viram a redução dos rendimentos, mas incluindo ainda todos aqueles que estavam confinados, nomeadamente aqueles que ainda estão confinados por estarem em período de quarentena, quer preventiva, quer porque estão infectados com o vírus. E, portanto, no meio destas respostas, os serviços conseguiram organizar-se de forma muito rápida e fico de facto contente com toda esta capacidade de resposta e com toda a máquina que foi montada. Mas gostava de vos apontar algumas medidas. Parte das respostas resultaram da ampliação de apoios que já existiam, portanto foram ampliados os critérios de atribuição, quer a montante, quer a jusante, quer, por exemplo, ao nível do apoio ao arrendamento privado, quer ao nível do apoio à alimentação. Renovámos imediatamente, sem que as pessoas tivessem que se dirigir à Câmara. Todos os apoios que já estavam atribuídos foram automaticamente renovados até agosto, que já passou, e neste momento estamos a renovar, mediante análise, todos os apoios. Uma das outras respostas que tivemos também de forma muito imediata foi permitir que as pessoas que manifestassem necessidades pudessem ter uma resposta a pronto, uma resposta em 2 dias,
e, portanto, quer com alimentos, medicamentos, quer ao nível até de produtos de higiene, e só depois, entre a primeira atribuição e uma atribuição seguinte, é que durante esse período estariam a entregar documentação para que a Câmara pudesse analisar. Portanto, os documentos, os papéis, tudo aquilo que tem que ser analisado tecnicamente foi analisado, mas já numa fase posterior. Depois houve também um outro conjunto de respostas. A própria redução do tarifário do consumo da água veio posteriormente permitir descer toda a própria carga que o consumo de água poderia representar. A criação de linhas de resposta rápida foi também evidente, portanto, os municípios tinham sempre a possibilidade de entrar em contato com a Câmara e foram também agilizados os contactos com os fornecedores de alimentos e de medicamentos, no sentido, de facto, de promover toda esta resposta rápida. E, portanto, neste momento tudo isto se mantém, tudo isto está em vigor. Aumentámos drasticamente e dramaticamente a nossa capacidade de resposta, e digo dramaticamente porque, de facto, é uma situação complicada aquela que muitas pessoas estão a vivenciar, mas, repetindo-me, desde o primeiro momento essa foi uma das principais preocupações e conseguimos dar resposta. Ao nível da cultura, aquilo que eu tenho a referir é que também tivemos a preocupação desde o primeiro momento não só de reforçar a informação que temos no site da Câmara e disponibilizá-la para todas as faixas etárias e para todos os tipos de pessoas, quer para os mais idosos, quer para os educadores, quer para os pais, para as crianças, com atividades próprias e adequadas a todas estas faixas, mas também tivemos a preocupação com os nossos artistas locais, e um exemplo disso foi o Lagos em Casa em que fomos, através da rede social do Facebook, emitindo pequenos trechos de música com os nossos artistas, mas depois mais tarde, quando conseguimos de facto reabrir e organizar eventos ao vivo, a organização do drive-in, quer com sessões de cinema, quer com os nossos artistas locais, também a própria reabertura do Centro Cultural com todas as condições, tudo isso tem sido equacionado sempre no sentido de promover os artistas locais. Termino dizendo que estamos a ter um cuidado muito particular com todas as associações a nível cultural. Elas estão a ter um acompanhamento permanente, portanto, posso dizer-vos que muito recentemente tive reuniões, sobretudo com aqueles que têm formação junto das crianças, para acompanhar e para que elas mantenham a sua atividade com o apoio da Câmara, no sentido de ultrapassarem as dificuldades que podem advir da pandemia e da carência de receita. Boa noite a todos. Vou tentar ser aqui sintético num minuto, respondendo diretamente ao nosso Pedro Moreira. Falar da limpeza urbana da cidade, depois é a sua opinião. Na minha opinião, em termos daquilo que é a limpeza da cidade, nunca vamos ter um mundo perfeito, e jamais iremos ter um mundo perfeito, mas há uma coisa que eu lhe digo. Este Executivo teve a coragem de, no verão passado, e ainda está em curso, pôr uma equipa a entrar às 3 horas da tarde e a sair às 9 da noite, só para limpar envolventes. Depois, ao domingo, também inédito, outra equipa a entrar às 9 e a sair à 1 da tarde também para limpar envolventes. Isto fora a questão dos nossos colaboradores do município, que eu aqui gostava de lhes prestar uma homenagem. É que parece que todos os trabalhadores do município na área da limpeza e da recolha urbana parece que não estão imunes ao Covid. Ou seja, eles aqui têm feito um trabalho meritório, tem havido uma grande motivação para que eles, dia após dia e sem interrupção, porque eles trabalharam praticamente o julho, o agosto e o setembro, praticamente todos os dias da semana. A recolha foi feita todos os dias da semana, sem qualquer paragem. Isto obrigou aqui um esforço acrescido numa equipa que todos aqui presentes nesta sala sabem que é complicado. Na questão dos espaços verdes, eu gostaria aqui de chamar a atenção que os espaços verdes têm estado a ser qualificados, tendo em mente a questão da redução da água. Ou seja, estamos a utilizar os inertes, não perdendo o verde, mas utilizando os inertes de forma a termos espaços requalificados e haver aqui uma poupança de água daquilo que está agora, que se fala diariamente na questão das perdas de água. Esse trabalho, obviamente, não é um trabalho fácil, mas estamos dia após dia neste encalço.
Chamar a atenção também que pusemos na rua uma campanha, que provavelmente fomos o primeiro município no Algarve com esta dinâmica na questão do combate às beatas, ou seja, uma campanha que foi para a rua. Já colocamos até à data 500 papeleiras, novas papeleiras munidas de cinzeiro, e vamos alargar a todo o concelho, é para chegar a todas as freguesias do concelho. Está em marcha o plano de resíduos para disciplinar a questão da recolha dos lixos e de tudo o resto, e o plano municipal de gestão da estrutura verde. Portanto, são dois planos que neste momento estão em elaboração. Como já não tenho tempo, Sandra? Sim. Muito bem. Falar contra o relógio é complicado. Boa noite a todos. Assim, muito rapidamente, queria abordar a questão do Gabinete do Município, que nunca encerrou portas. Tem feito um atendimento muito importante para todos os nossos municípios que nos procuram, seja em atendimento presencial. Temos cerca de 1000 atendimentos por mês neste momento com agendamento. O agendamento tem um dia e meio no máximo de espera, e todos os atendimentos urgentes são feitos no próprio dia. Portanto, encontra-se sempre algum espaço para poder responder ao nosso cidadão. O Espaço Cidadão continua a funcionar e com serviços mesmo muito importantes, portanto, para quem o procura. O Espaço Empresa continua também a funcionar, sendo que promovemos a ampliação deste espaço, tendo neste momento 2 balcões de atendimento, uma técnica superior também para poder prestar apoio ao empreendedor e à formação de novas empresas. Temos em curso aqui um projeto de ampliação e de aposta no empreendedorismo em Lagos. O COA que está para breve a sua abertura. Temos também uma incubadora e uma fábrica do empreendedor também para a abertura muito em breve, portanto já estamos em organização. O call center duplicou o número de chamadas em relação ao ano anterior, portanto tem uma procura enorme diariamente, portanto não param os nossos telefones. Há muito atendimento pela via digital. Pronto, já não tenho tempo, só quero relembrar por último, porque ninguém falou, tivemos este ano nas praias à nossa gestão e pronto, penso que é um balanço muito positivo. Foi um trabalho muito importante do município, uma vez que recebemos estas novas competências e foi uma gestão muito próxima e bem sucedida face a esta época atípica que todos vivemos. Grata pelo minuto. Eu chego em 8 segundos. Não, mas não, de toda maneira. Eu acho que. Sr. Presidente, posso? Sim, sim. Um minuto. Sim, mas pronto, eu acho que isto, na verdade, o debate com o tempo, é por ser, com tanta gente a falar, tem que haver tempo, mas o tempo acaba por ser pouco. Portanto, ou se diz parte, ou ainda se diz mais telegraficamente as coisas, pronto, e obviamente ficarão sempre muitas coisas muitas respostas por dar, muita informação por transmitir. Obviamente que isto também não é um debate que termina aqui, este é mais um debate dos muitos debates que obviamente quer nas reuniões de Câmara, quer nas reuniões de freguesia, quer nas reuniões da Assembleia Municipal acabamos por ter, mas pronto, obviamente que sendo a designação do debate e este ano também com duas particularidades, que é não ter um tema específico e com a pandemia a nos consumir grande parte do debate, obviamente que o tempo ainda pareceu ser menor, ou seja, ser menor porque se falou da pandemia e ser menor porque não tínhamos um tema único, tínhamos vários temas, mas ainda assim acho que houve uma tentativa da parte do município, da parte da Câmara, para tentar fazer um pouco do ponto de situação daquela que foi a pandemia ou daquela que está a ser a pandemia e o que nos falta ainda, que não sabemos quanto tempo é que é da pandemia, e obviamente que a nossa vida para além da pandemia, que é tão ou mais importante, que eu acho que até é bem mais importante do que a própria pandemia, porque temos que continuar a viver a nossa vida na nossa nova normalidade, independentemente do Zé Manuel Freire gostar ou não gostar da palavra normalidade. Acho que temos todos que viver dentro da nossa nova normalidade, mas de tentar não deixar de fazer tudo aquilo que entendemos como importante. Obviamente há coisas que são muito importantes, mas que a condição da pandemia quase que nos obriga a não fazer, mas procurarmos sempre ultrapassar e tentar reinventar maneiras de fazer tudo aquilo que se fazia antes e
tentarmos que, para além da pandemia económica, que é evidente que para uns mais, para outros menos, mas de modo geral estamos todos mais pobres, temos de ter todos essa noção, estamos todos que recomeçar a nos reerguer, porque obviamente que o humor no estômago não é leve, é fortinho, mas que ainda assim não nos devemos deixar abater e devemos, como aqui há pouco também foi dito, levantar os braços, arregaçar as mangas e combater da melhor maneira e da maneira mais eficaz, mais resiliente, para que não nos deixemos de modo algum nos levar por isto e, acima de tudo, não nos deixemos apanhar por outras situações que esta pandemia acaba e esta situação que todos vivemos, que é o ficarmos demasiado levados pela pandemia e de braços caídos. Não, temos todos juntos a ultrapassar, que é isso que o Lagos tem feito. Lagos tem dado uma excelente demonstração do público ao privado, uma excelente demonstração que é possível fazer quase tudo, respeitando as normas e fazendo com que a nossa vida tente ser o mais normal possível. Mas pronto, desejar-vos, obviamente, uma continuação dos nossos dia-a-dias diferentes, mas tão ou mais importantes do que eram antes. Muito bem. Vamos então continuar esta ronda final de intervenções. Segue-se o PAN. Dentro da Câmara Municipal de Lagos, o PAN não está distraído. O PAN pergunta para quando o início das obras da Ponta da Piedade e bairro 28 de Setembro. Projetos são projetos. A questão é quando são concretizados. Como diz o Sr. Presidente da Câmara, temos que voltar à normalidade. E a normalidade são os assuntos que dizem respeito aos municípios e ao nosso município. Sabemos que a Câmara tem feito o seu trabalho para o bem-estar da população, mas há muito para fazer. E como dissemos na nossa intervenção, gostaríamos de ver resolvidas as questões que colocamos para o bem-estar de todas e todos os municípios de Lagos. Terminou? Então, agora é o Bloco de Esquerda. Bem, então deixei as palavras agradáveis para agora. Parece-me que o município conseguiu dar uma resposta rápida e com efeitos positivos a quando do estado de emergência, com o Plano Lagos Apoia. Adaptaram os serviços municipais, fizeram chegar à alimentação muitas pessoas, organizaram os espaços necessários para os testes, isolamentos, etc. Criaram programação online, reforçaram equipamentos nas escolas, entre outras coisas. Sabemos todos o que correu bem e o que correu mal. Mas foi sem dúvida um caminho traçado no imediato, sem garantias ou exemplos de sucesso que pudessem servir de guia, com erros imprevistos e experiências no escuro e tudo em tempo recorde. Confesso que no início da pandemia cheguei a acreditar que tudo isto serviria para travar o processo de desumanização que estava em curso. Tenho a sensação hoje que nada foi travado e tudo continuará na mesma ou até pior. Espero que por aqui tenhamos aprendido alguma coisa, nem que seja perceber o que merece atenção, o que tem de ser fortalecido e o que necessita verdadeiramente de investimento para que a longo prazo a qualidade da vida da população melhore e não continue para tantos no limiar da sobrevivência. Tem sido uma experiência que deixa à vista de todos quais as forças de trabalho imprescindíveis para a sobrevivência de todos e quais as forças de trabalho que têm de ver os seus direitos reforçados. O que ficou claro também, para quem tinha dúvidas, foi o pormenor mais básico. Vivemos em sociedade, precisamos todos de todos para que tudo nos corra pelo melhor e ninguém fique pelo caminho. Não é a altura para nos fecharmos no nosso nicho e aproveitarmos os nossos privilégios, é a altura de trabalharmos uns com os outros para o bem-estar de todos e não pelos do costume. Que seja um ano autárquico melhor que o anterior. Muito obrigado. Para o CDS não consta. A CDU. Ora, muito boa noite, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Realmente este debate teve e teria sempre, inevitavelmente, a pandemia como centro. Agora, o que eu acho a muitos níveis e o que a CDU acha é que esta pandemia, em alguns casos aqui da gestão autárquica, veio pôr um bocadinho, veio deixar a questão que estruturalmente não foi resolvida ao longo deste tempo, e porque isto é o último debate
do estado do município neste mandato, e realmente há coisas que estruturalmente não foram resolvidas, e a pandemia agora pode, não digo que sirva de desculpa, mas com certeza que vai empurrar, se calhar mais para a frente, algumas decisões que teriam sido importantes. Entre elas, nomeadamente na área da educação, e que se tem falado muito, a questão da Carta Educativa, que é aprovada em 2018, e continuamos à espera da aplicação de uma grande parte de medidas. Claro que discute-se, hoje em dia, quando chegamos às escolas no início do ano, continuam, já agora o alerta, continuamos, penso que os recursos humanos que estão nas escolas não são os suficientes e não tem a ver com uma questão de pandemia apenas, tem a ver com uma questão de funcionamento normalizado, muito mais urgente se torna agora, devido à questão da higienização e todo o processo que temos de seguir agora, mas o facto é que, mais uma vez, isto é uma situação mais estrutural do que propriamente de emergência, e nós andamos com isto às voltas. Andamos às voltas com o parque escolar, nomeadamente segundo e terceiro ciclo, e realmente não foi resolvido. E o problema é este mesmo. Chegámos a este ponto, e agora se calhar vamos ter de adiar mais um tempo, porque entretanto há outras prioridades. Também na área do ambiente e da sustentabilidade há coisas que vão sendo feitas, mas há muita coisa por fazer. E confesso que é assim que me faz muita confusão, felizmente depois da intervenção do Sr. Vice-Presidente, veio colmatar um bocadinho isto, quando alguém me diz que a Câmara pouco pode fazer relativamente à água. Eu entendo que é assim, nas águas do Algarve, ninguém foi eleito nas águas do Algarve para resolver os assuntos. Os eleitos estão aqui, no caso lá que estão aqui à minha frente neste momento, estamos aqui todos nós, e somos nós que temos de apontar a resolução destes assuntos. A presença das câmaras na água dos Algarves não pode ser meramente figurativa e, como eu sou Presidente gritar, não tem de ser estrutural e tem de ter um papel importante nisso. Felizmente o Sr. Vice-Presidente depois apresentou aqui alguns projetos que vêm, eventualmente, resolver alguns assuntos. Relativamente ao ambiente, temos um problema também estrutural, e eu acho que é a questão da ETAR. Tivemos mais um problema de poluição, aliás, já tínhamos perdido a bandeira azul das praias aqui deste lado. Tivemos outra vez um problema de poluição, e em relação à ETAR eu acho que estamos com vista curta. Lá está, mais uma vez, se calhar não é o município que toma as decisões todas, nomeadamente num tratamento quaternário das águas, com outras condições que ajudem a resolver esta problemática. E o que estamos a falar é de tentar estruturalmente resolver as coisas, não esperarmos que isto nos venha bater à porta, para não estarmos daqui a amanhã com outra crise, e a crise da água, e por isso é que tem sido falado por muita gente, é um problema sério. É verdade que o projeto dos fundos europeus até está para aí um plano para as águas, um plano hídrico para a região do Algarve, mas nós temos de perceber localmente o que é que podemos fazer, localmente qual é a ação que podemos ter. Basta a sensibilização, alerta para a questão, será que um tarifário de água em termos domésticos não havia a possibilidade de se mexer no tarifário para estimular um consumo mais racional? É isto, não podemos dizer que não está nas nossas mãos. O que se pretende é que nós todos aqui assumamos as nossas responsabilidades, com pandemia ou sem pandemia. É tudo. Muito obrigado. Obrigado. PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria desejar uma boa noite a todos. Alguns esclarecimentos em relação ao que foi dito. O PSD não é um partido radical. A Câmara Municipal também faz coisas boas e essas devem ser elogiadas. Da mesma forma que as que fazem mal devem ser apontadas e serem apresentadas alternativas, que é o que o PSD tem feito. Outro esclarecimento. Nós não estamos contra a festa que foi feita no Banho 29. Nem temos nada contra que sejam feitas mais 3 no próximo ano. Apenas estamos contra que seja feita como uma festa do Banho 29. Esta deve ser uma festa popular e acessível a todas as bolsas e não apenas a algumas elites. Em relação à limpeza urbana, compreendemos as limitações, mas não entendemos que num ano com muito menos turistas a cidade continue com os mesmos problemas de limpeza. Resta-nos, por último, desejar que esta crise seja ultrapassada o mais rapidamente possível e desejar um futuro melhor a todos os lacobregenses. Obrigado. Obrigado. LCF. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em primeiro lugar, uma nota que lhe dirijo a si e, eventualmente, uma proposta de reflexão sobre o modelo destes debates, porque, notoriamente, isto é muito pouco tempo e, ainda que não fosse o Covid ou a pandemia, este momento é um momento especial para nós aprofundarmos aqui algumas questões que devem ser em forma de debate direto e não em formas de diálogos descentrados, digamos, do diálogo direto. E aqui valia a pena ter respostas e perguntas para nós podermos clarificar algumas situações. Agora, em relação, isto é uma proposta apenas, em relação ao Sr. Presidente, é evidente que o senhor disse isso, mas de uma forma metafórica, e eu compreendo, e eu também sei que conhece o que está lá
debaixo daquilo há muito tempo, obviamente que sim, mas foi uma chamada de atenção para a dificuldade que a Câmara teve em aceitar a proposta da oposição, e mais uma vez aqui destaco que a vossa relação com a oposição podia ser uma relação de cooperação no sentido de valorizarem e de respeitarem mais as nossas propostas. E, portanto, andamos este tempo todo e nós não estávamos sozinhos, tínhamos instituições a suportar-nos com credibilidade, como a CCDR, e, no entanto, vocês não valorizaram devidamente o nosso contributo. Era mais por essa razão. Para o Sr. Vereador Paulo Jorge, o professor Carmona Rodrigues está neste momento a desenvolver um estudo numa equipa que irá concluir dentro de um mês ou um pouco mais. Agora, para mostrar que, obviamente, que nós não somos uma oposição irresponsável e, portanto, fazemos propostas construtivas, porque o que nos importa não são interesses pessoais nem interesses corporativos, é o interesse do município e dos lacobrigenses. E, portanto, é essa a nossa tónica, não há aqui mais interesse nenhum. O que eu gostava aqui de dizer é que Lagos merecia muito melhor ao longo destes anos. Depois de um período de falência técnica, há cerca de 8 anos atrás, o povo de Lagos sofreu por resiliência muitas privações. E, portanto, ao longo de 4 anos, recuperaram-se as finanças municipais. Muito bem. Tínhamos saído de uma falência e, portanto, havia que trabalhar para isso. No entanto, ao fim de 4 anos, com a estabilidade financeira adquirida, merecíamos, nós, lacobrigenses, todos nós, um investimento público mais arrojado. Nós tivemos, nos últimos 3 anos, na taxa de execução orçamental entre 20% a 26%. E do plano plurianual de investimento entre 24 e 29%. Nós merecíamos mais do que isto, Lagos merecia mais do que isto. E, portanto, há uma governança um pouco tímida, pouco ambiciosa. E, portanto, neste sentido, eu penso que podia ter sido feito muito mais e não foi. Relativamente a quê? Às escolas, por exemplo, o nosso colega aqui da CDU falou nisso. As crianças hoje não precisavam de estar em contentores nas naus. As crianças hoje não precisavam de estar em turmas de 27, 28 e 30 alunos. Não precisavam. Se tudo isso ficasse atempadamente resolvido, desde 2018, que a Carta Educativa apela a obras urgentes e a Câmara tem essa responsabilidade, com a assunção das competências, para o fazer. E, portanto, não se compreende porque esta inércia, quer fosse na escola nova, quer fosse na requalificação. A questão é que podíamos ter isso hoje. E só uma última nota para o vereador da Garra, para mostrar a nossa cooperação. Há uma disfunção e há uma notícia que não é verdadeira na revista, que tem a ver com a inclusão. Eu tenho uma equipa de alunos que está a trabalhar a cidadania e eu também já o verifiquei. Vocês fizeram o rebaixamento dos passeios e puseram aquelas travessias vermelhas, muito bem, mas a verdade é que, e eu posso-vos mostrar numa próxima Assembleia, a verdade é que as condições dos obstáculos que persistem nos passeios são óbvias e evidentes. Eu estranho muito que ninguém tenha olhado para aquilo, mesmo quando instalou aquelas passadeiras. Isto é só para acabar, Sr. Presidente. Isto para dizer que nós queremos cooperar, sim, mas que também é preciso que vocês olhem para a realidade. E eu posso, e tenho já esse levantamento feito, no sentido de chamar a atenção para essa disfuncionalidade. Fez-se um investimento naquela área. Então entregue o levantamento. Vou já, sim, senhor. Muito bem. Muito obrigado. PS. Muito boa noite a todos. Muito já foi dito, pelo que nesta intervenção da bancada do Partido Socialista, as primeiras palavras vão para os lacobrigenses, para a sua resiliência, para as famílias, IPSS, serviços públicos, tecido empresarial e movimentos solidários que, com coragem e determinação, têm tido um enorme sentido de responsabilidade nesta pandemia. Consideramos que esta sessão extraordinária da Assembleia Municipal é o momento certo para a bancada do Partido Socialista reafirmar a sua total confiança no trabalho desenvolvido pelo Presidente da Câmara Municipal de Lagos e toda a sua equipa, assim como nos trabalhadores da autarquia. Parece que foi há uma eternidade, mas foi em janeiro que a Câmara Municipal galardoou atletas, técnicos e dirigentes do nosso concelho, enaltecendo a importância do desporto na nossa comunidade, com a organização da Gala do Desporto 2020. Realizaram-se workshops de empreendedorismo, criatividade e comunicação. Existia e existe a intenção de reforçar o apoio e a comunicação com projetos de natureza criativa e colaborativa, numa lógica de criação de valor no território, de que também foi exemplo a ação de dinamização e promoção cultural Preparar o Amanhã. Destacamos pela positiva esta estratégia ligada à dinâmica associativa, à valorização do desporto, do empreendedorismo, da promoção cultural e de investimento na valorização turística, em permanente diálogo
com os agentes locais, do qual é exemplo o recente projeto em parceria com a Universidade do Algarve, SUS Towns. Durante a pandemia, houve um reforço no apoio às famílias e nas situações de emergência social, num trabalho em permanente parceria com as instituições da rede social, assim como na ação social escolar, na aquisição de equipamento informático e na melhoria do regulamento de apoio às bolsas de estudo. Relembramos a aprovação dos regulamentos municipais de apoio ao arrendamento privado e de apoio ao associativismo cultural e realçamos a contínua aposta em eventos direcionados para o desporto de mar e na afirmação da nossa belíssima Bahia. Destacamos ainda a redução da carga fiscal sobre as empresas e munícipes, o avançar do Plano Municipal de Habitação, a aquisição de viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos mais sustentáveis, a contínua aposta em iluminação pública mais eficiente, a requalificação dos mercados municipais, a melhoria nas acessibilidades, a decisão de ampliar e melhorar o canil municipal e o cemitério para animais, assim como os vários projetos em fase de execução decorrentes do orçamento participativo, também ele uma aposta do Partido Socialista. A vertente cultural reinventou-se e encheu a alma a muitos lacobrigenses, neste período difícil, com projetos como o Drive-In, o Lagos Nights Out, Noites no Cais e toda uma agenda a renascer no Centro Cultural, com as devidas medidas de segurança num sopro de esperança e de luz no imaginário futuro. Continuamos preocupados face às incertezas, que são muitas, mas com esperança na capacidade da nossa comunidade, todos juntos, voltarmos a dar aquele abraço. Um bem-aja a todos. Obrigado. Eu peço só 30 segundos, pode ser? Bem, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Portanto, eu tinha aqui 4 pontos, só vou falar de um, e um tem a ver precisamente com a questão da educação e a questão de que foi relatado que a escola, a Câmara não tinha, de facto, pensado no recrutamento de pessoal por causa da higienização. De facto, e eu, como também profissional de educação, verifiquei que a escola reforçou, através do recrutamento dos SEI, os assistentes operacionais, que não foram lá só sem nenhuma formação, mas sim fizeram uma formação, embora pequena, para fazer face às normas da DGS relativamente aos procedimentos até neste regime de pandemia. Também, relativamente aqui a esta questão, portanto, a Câmara continua a apostar na educação, ao contrário do que realmente tem sido dito, e não é só uma vez que foi dito. Finalmente, e uma vez que eu sou coordenadora da Conselhia das Mulheres Socialistas, tenho a elogiar o plano para a igualdade e não discriminação que está a ser acompanhado pela vereadora Sara, que penso que estará a ser ultimado, e da mesma forma há um protocolo com a Comissão da Cidadania e Igualdade que também está a ser ultimado. De facto, nós estamos numa Câmara, numa cidade, num concelho, desculpem lá que agora estou a falar muito depressa, num concelho que está atento e falta ainda percorrer um caminho. No entanto, penso que estamos no bom caminho. Obrigado. Pois. Vamos então terminar esta reunião. Eu queria, antes de terminar, transmitimos um conjunto pequeno de ideias que me preocupam neste momento e, como foi dito, a questão da crise pandémica que neste momento estamos a viver é inevitavelmente o assunto que domina e dominou e vai dominar com certeza nos próximos meses aquilo que é as nossas vidas. Mas eu queria transmitir aqui uma mensagem de esperança, porque eu acho que vamos ultrapassar esta pandemia. Inevitavelmente encontraremos soluções para controlar esta doença nos próximos meses. Durante o próximo ano de 2021 é muito provável que o país consiga
e o mundo de forma obviamente desigual, será de certeza desigual, como é este mundo cada vez mais desigual, mas inevitavelmente conseguirá encontrar formas de não apenas vacinar um grande número de pessoas, mas eventualmente também tratamentos mais eficazes do que aqueles que temos hoje em dia e podermos regressar àquilo que seria a vida normal. Mas dizer-vos que hoje todos sabem que é um plano de contingência. Todas as sociedades, todas as empresas, todas as pessoas entendem o que é um plano de contingência e perceberam a utilidade de ter um plano de contingência. Eu acho que temos que nos habituar a viver num mundo onde as calamidades são cada vez mais frequentes, quer sejam como esta, uma calamidade sanitária, uma emergência sanitária de nível global, quer sejam outras calamidades mais locais ou mais regionais e que, obviamente, fazem parte daquilo que é a nossa vida já e vão fazer também parte no futuro. Portanto, as organizações têm que ter e devem ter planos de contingência para se adaptarem a este mundo que, como alguém dizia, é cada vez mais perigoso. E, do ponto de vista de como sair desta crise, eu acho que a receita nem sequer é difícil, porque nós temos que investir e fazer aquilo que tem que ser feito. E investir de forma adequada é investir nas pessoas, é investir na qualidade de vida das pessoas e é investir no ambiente, quer seja o ambiente urbano, quer seja o ambiente natural. Temos que investir no nosso ambiente, porque se nós não preservarmos aquilo que é o ambiente, com políticas que sejam sustentáveis, que possamos ver o futuro, com confiança, não com certeza que não seremos vencedores nesta batalha. E recordo que a ameaça climática não preciso de recordar, mas é sempre bom não deixar este assunto para trás. A ameaça climática é muito, muito importante e se todos não estivermos focados em investirmos enquanto comunidades locais, enquanto comunidades maiores, de forma coordenada, pois não conseguimos vencer. Sociedades que queremos que sejam mais resilientes e, sobretudo, mais coesas. As desigualdades que aumentaram e que vão continuar a aumentar, queremos que estas políticas que agora queremos pôr com mais força sejam eficazes e, de certa maneira, contribuam, pelo menos a nível local, para reduzir as desigualdades e melhorar as perspectivas de futuro das gerações mais jovens. E terminava agradecendo a todos o vosso esforço no sentido de controlarem o tempo. Eu sei que isto não é fácil, é um processo de aprendizagem que às vezes não conseguimos fazê-lo porque não o treinamos, mas é muito importante para respeitar aquilo que é os direitos de todos de usarem da palavra. Muito obrigado a todos e uma boa noite.